Olá, eu sou Laiane, aluna do curso de Química da Universidade Federal do Maranhão, e nesse vídeo eu vou tratar da resolução de 5 exercícios. Essa questão, ela trata do assunto de parábola, e eu retirei ela do exemplo 1 da página 9 do livro. E aí o enunciado traz pra gente o seguinte: dada a equação da parábola y² igual a 7x, obtém as coordenadas do foco, a equação diretriz e o parâmetro. A gente tem aqui a equação apresentada para a gente como y² igual a 7x, e a gente consegue observar aqui, ela é uma equação reduzida, que está com o eixo de simetria sobre o eixo x. Por que a gente observa isso? Porque a variável que está sendo elevada ao quadrado é o y. E aí, diante disso, a gente obtém algumas informações, como, por exemplo, a fórmula geral da equação reduzida, que é y² igual a 2px, é a do foco, que é parâmetro sobre 2, e a equação da diretriz, que é x igual a menos p sobre 2. E aí, diante disso, a gente parte para a resolução e a gente pode observar aqui. Fazendo uma comparação entre as equações que a gente tem, nós podemos observar aqui. Podemos comparar os termos da equação, sendo 2p igual a 7. E aí a gente isola o p e passa o 2 para o outro lado. Diante disso, a gente encontra o parâmetro. E aí, a partir disso, a gente pode fazer as substituições nas outras fórmulas, como, por exemplo, para encontrar o foco. A gente pode colocar o foco, que é parâmetro sobre 2, e diante disso, fazer as substituições. O parâmetro a gente encontrou que é 7 sobre 2, dividido por 2. E aí a gente encontra aqui uma regra, que a gente permanece a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. E aí finaliza, encontramos 7 sobre 4 e 0 como os focos dessa equação. E aí, diante disso, a gente parte agora para encontrar a equação diretriz, que, por via de regra, para uma equação do tipo y² igual a 2px, a fórmula para se encontrar a equação da diretriz é x menos p sobre 2. E aí, substituindo, nós temos que p é igual a 7 sobre 2 sobre 2. X é igual a menos 7 sobre 2 multiplicado pelo inverso da segunda. X é igual a menos 7 sobre 4. E aí, diante disso, a gente encontra o parâmetro, o foco e a equação diretriz. Questão 2 corresponde ao assunto de elipse. E aí, a questão que eu busquei utilizar, ela se encontra no exemplo 7, na página 23 do livro. A elipse ela é uma curva formada pelo conjunto de todos os pontos, cuja soma das distâncias aí entre dois pontos fixos é sempre constante. E aí esses dois pontos fixos vão receber o nome de foco. E aí, para resolver essa questão, nós vamos precisar saber a posição no eixo maior. Para isso, a gente tem algumas definições. Quando o eixo maior ele está sobre o eixo de x, nós vamos ter que a equação reduzida vai ser dada por x² sobre a² mais y² sobre b² igual a 1 com a maior que b. E aí, por definição, os focos 1 e 2 vão ser dados pelas seguintes coordenadas: menos c e 0 e c e 0. Já quando o eixo maior ele está sobre o eixo y, nós vamos ter por definição a equação reduzida como sendo x² sobre b² mais y² sobre a² igual a 1, e os focos sendo com as coordenadas 0 e menos c, e foco 2 sendo 0 e 5. E aí, para encontrar também os vértices, nós vamos ter aqui, por definição, o vértice maior sendo A1, com as coordenadas menos a e 0, e o vértice 2 sendo por coordenada a e 0. O vértice menor
representado por B1 com coordenadas sendo 0 e menos B, e B2 com coordenadas 0 e B. A excentricidade por via de regra vai ser dada pela fórmula C sobre A, e temos aqui a relação dos semi-eixos. O A representa o semi-eixo maior, o B o semi-eixo menor, e o C é representado aí pela distância entre o centro e os focos. E aí nós vamos ter o seguinte: a equação que nos foi dada é a seguinte: x ao quadrado sobre 25 mais y ao quadrado sobre 9 igual a 1. Para identificar a posição desse eixo maior, a gente vai precisar observar a variável com o maior denominador. E aí a gente observa aqui que a variável com o maior denominador está abaixo de x ao quadrado. Logo, a gente entende que o eixo maior está sobre o eixo de x. Por via de regra, as fórmulas que nós vamos utilizar se encontram aqui. Bom, para isso nós vamos identificar primeiro os semi-eixos. Lembrando que o denominador maior vai ser sempre dado por a ao quadrado, que no caso vai ser a ao quadrado igual a 25. A sendo raiz de 25, a é igual a 5. B ao quadrado é igual a 9, B é igual a raiz de 9, B é 3. Com isso, a gente agora vai em busca do C, que, como eu já falei, é a distância do centro para os focos. E aí nós vamos aplicar a fórmula. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E aí a gente substitui os valores já encontrados. 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais C ao quadrado. E aí a gente passa o lado de cá diminuindo. C é igual a raiz de 16. C é igual a 4. Já temos em mão todos os semi-eixos. Agora a gente vai buscar os vértices. E aí, tomando aqui como base as fórmulas já dadas, o vértice maior é igual a A1 menos A 0 e A e 0. O vértice menor nós vamos ter representado pela letra B1, sendo 0 e menos B. B a gente já encontrou. 3. Aí, partindo disso, agora a gente já consegue encontrar o foco também, através da substituição da fórmula. O foco 1 é dado pelas seguintes coordenadas: menos C, 0, e C e 0. E aí, substituindo aqui, nós vamos ter que menos 4 e 0, 4 e 0. Diante de tudo isso, agora resta a gente encontrar a excentricidade da equação, que é dada pela fórmula C sobre A. E agora basta que a gente substitua os valores encontrados, sendo C igual a 4 e A igual a 5. Realizando a divisão, a gente encontra o valor de 0,8. O assunto dessa questão é sobre circunferência, e aí eu retirei ela da página 55, sendo a questão 2. E aí, circunferência por denominação, ela é o conjunto de pontos que estão à mesma distância de um ponto fixo. E aí, esse ponto fixo é denominado de centro e essa distância é denominada de raio. E aí, para resolver essa questão, a gente tem que ter em mãos aqui a equação reduzida da circunferência, que é dada por
x menos h ao quadrado mais y menos k ao quadrado igual a r ao quadrado. E aí, das informações do enunciado, a gente extrai os seguintes pontos. Temos o centro com as coordenadas sendo 1 e 2, o h sendo 1, o k 2, x igual a 3 e y igual a menos 1. E aí, para a resolução, basta que a gente faça a troca dos valores na equação. E aí nós vamos ter, passando o r ao quadrado para o lado de cá, nós vamos ter x, que é 3, menos h, que é 1, ao quadrado, mais y, que é menos 1, menos o k, que é 2, ao quadrado. E aí nós vamos, r é igual a raiz de 2 ao quadrado, mais a raiz de 3 ao quadrado. R é igual a raiz de 4 mais 9. R é igual a raiz de 13. E aí a gente pode deixar na forma do expoente. Então, R ao quadrado é igual a 13. A gente já encontrou o raio. E aí agora a questão nos pede a equação da circunferência. E aí para isso basta que a gente faça a substituição dos valores na equação que já foi dada para a gente. Então, 13 é igual a x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado. E aí, com isso, a gente encontra a equação reduzida da circunferência. A próxima questão, ela vai tratar do assunto do elipsoide e ela foi tirada da página 88 do livro. E ela basicamente pede para que a gente encontre a equação na forma canônica. E a equação dada para a gente foi 9x ao quadrado mais 4y ao quadrado mais 36z ao quadrado igual a 36. E aí, para isso, a gente inicia dividindo todos os termos por 36. E aí nós vamos escrever mais 4y ao quadrado sobre 36 mais 36z ao quadrado sobre 36 igual a 36 sobre 36. E aí a gente pode começar fazendo as simplificações. Aqui nós vamos ter x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 9 mais z ao quadrado igual a 1. Nesse ponto a gente já encontrou a equação na forma canônica, mas a gente pode simplificar um pouco mais para ficar mais fácil a identificação dos semi-eixos. E aí a gente pode fazer da seguinte forma: x ao quadrado sobre 2 ao quadrado mais y ao quadrado sobre 3 ao quadrado mais z ao quadrado igual a 1. E aí a gente observa que, como todos os termos quádricos eles são positivos, e a equação ela é igual a 1, a gente pode afirmar que nós temos um elipsoide com semi-eixos sendo 2, 3 e 1. Essa questão ela também trata do elipsoide e também foi retirada da página 88 do livro. E basicamente ela nos pede a forma canônica da equação. O primeiro passo aqui vai ser isolar o termo constante. 4y ao quadrado igual a 16. O próximo passo vai ser dividir todos os termos por 16. E aí vamos ter e agora vamos simplificar. X sobre 8 mais y sobre 4 mais z sobre 16 igual a 1. Nesse momento a gente já encontrou a forma canônica da equação, mas a gente pode reduzir um pouco mais para ficar melhor
de identificar os semi-eixos. Então, a gente vai ter x ao quadrado, 2 raiz de 2, e aqui, como todos os termos quádricos eles são positivos e a soma deles é igual a 1, a gente identifica aqui que ela é uma elipsóide e possui os semi-eixos sendo 2 raiz de 2